Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa com tema de borboleta. Espero que gostem o quanto eu gostei. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei agulha de número 3,5. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Como eu já havia dito, eu confeccionei este caminho de mesa com o barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 342 gramas. Na largura ficou com 44 centímetros. E no comprimento, esta primeira parte, sem as pontas, ficou com 80 centímetros e as pontas ficaram com 22 centímetros. Então, 22 de um lado, 22 do outro. Eu já vou mostrar nesta ponta para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje e as pontas. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. É o desenho de umas borboletas. Infelizmente, eu estou gravando com a luz do dia e não está aparecendo direitinho o tom do verde, mas é um tom muito bonito. Mas na foto de capa eu vou tentar deixar o mais aproximado do tom de verde possível. Aí vocês vão ver como é lindo esse tom de verde. Então, eu fiz o nosso caminho de mesa e neste caminho de mesa eu fiz em uma ponta e na outra eu fiz os bicos. Cada bico desse tem 22 centímetros. Eu explico tudo direitinho no vídeo. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. E aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Espero que gostem o quanto eu gostei. Então, o bico de um lado e de outro ficou desta forma, então, deste lado e do outro. E este é o gráfico da nossa aula de hoje. É o desenho de umas borboletas. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 85 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 85 correntes. Feitas as 85 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. 1, 2. Vamos ficar aqui num total de 4 pontos altos. Feito isto, vamos fazer aqui agora 2 correntes. 1, 2. Vamos contar 4 correntes da carreira anterior. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, vamos fazer aqui um ponto alto. Na mesma corrente de base, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Vamos ficar num total de 3 pontos altos na mesma corrente. Novamente, 2 correntes, 1, 2, pular 4 correntes da carreira anterior. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, pular 4 correntes da carreira anterior. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2,
3. Este será o padrão dessa nossa carreira. Vamos fazer assim até a outra ponta. Lembrando que lá na outra ponta, nós vamos encerrar com 4 pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Chegamos aqui à outra ponta. Então, eu vou fazer aqui as últimas 2 correntes, vou pular apenas 3 correntes da carreira anterior, nesta ponta. 1, 2, 3. Na 4ª corrente, vou fazer um ponto alto. Aí, vou fazer os outros 3 pontos altos, que numa ponta e na outra, nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, aqui, para completar os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos nesta ponta. Então, encerramos aqui a nossa primeira carreira. Nós ficamos num total de 16 quadrados. Esses espaços aqui, ficamos com 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ficamos com 16 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes. 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui os outros 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ficando assim com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer os nossos 3 pontos altos aqui nesta corrente. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, vamos fazer 2 correntes, 1, 2, vamos pular estes 3 pontos altos e no próximo quadrado, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, nesta carreira, nós vamos inverter. Onde estão os 3 pontos altos, nós vamos colocar as 2 correntes. E onde são as 2 correntes, vamos colocar os 3 pontos altos. Vamos fazer assim até a outra ponta. Lembrando que lá na outra ponta, nós vamos fazer os 3 pontos altos no último quadrado e vamos copiar os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a nossa segunda carreira. Apenas invertemos. Onde são os quadrados, eu coloquei os pontos altos. E onde na carreira anterior são os pontos altos, eu abri um quadrado. Apenas invertemos as carreiras. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com as 2 correntes, que é a altura do meu ponto alto, vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui os outros 3 pontos altos. Estes 4 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Vou fazer as 2 correntes, vou pular os 3 pontos altos que nós colocamos na carreira anterior. No próximo quadrado, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer aqui as 2 correntes, vou para o próximo quadrado e vou fazer aqui os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nesta carreira, nós vamos fazer apenas preencher 2 quadrados. Então, fizemos aqui 2 quadrados, então vamos ficar com 2 quadrados e 2 grupos de pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou aqui para o próximo quadrado, vou pular os 3 pontos altos. Aqui no próximo quadrado, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular os pontos altos. E aqui no próximo quadrado, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui neste meio, nós ficamos desta forma. Aqui nós vamos fazer o nosso gráfico, o nosso desenho de hoje. Feito isto, agora vou continuar preenchendo um quadrado e abrindo outro. Então, onde são os pontos altos? Eu vou abrir o quadrado, vou fazer as 2 correntes. E onde são as 2 correntes, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3, vamos fazer assim por algumas vezes. Vou fazer assim até quase a outra ponta. Vou adiantar e já trago para mostrar para vocês.
Então, aqui no meio, nós fizemos 9 grupos de pontos altos. Aqui foi onde nós fizemos as nossas 4 correntes e fechamos com ponto baixo. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de pontos altos. Então, aqui neste meio, teremos 9 grupos de pontos altos. Agora, aqui nós vamos repetir o mesmo que fizemos nesta ponta. Então, esse desenho nós teremos em uma ponta e na outra, a nossa borboleta. Então, fiz aqui as 2 correntes, vou fazer mais 2, 4 correntes. Vou pular os pontos altos e aqui no quadrado, vou fazer um ponto baixo. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4, vou pular os pontos altos e aqui no quadrado eu vou fazer os 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, pular os pontos altos, aqui os últimos 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Aqui nesta ponta eu vou fazer as 2 correntes, vou pular estes 3 últimos pontos altos e vou copiar aqui os 4 últimos pontos altos. Como eu falei, esses 4 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Então, 3 e o nosso 4º ponto alto é aqui na nossa segunda corrente. Então, eu fiz aqui os 4 pontos altos. Então, encerrei aqui esta carreira. Fiz aqui os 4 pontos altos em uma ponta e os 4 pontos altos em outra. Como eu falei, esses 4 pontos altos nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Aqui eu fiz as 2 correntes, aí pulei os 3 primeiros pontos altos. No quadrado eu fiz os 3 pontos altos, 2 correntes, pulei os pontos altos, no quadrado fiz os 3 pontos altos. Nós vamos ter 2 grupos de pontos altos em uma ponta e 2 grupos de pontos altos na outra. Aqui nós fizemos o início do nosso gráfico, fizemos 4 correntes, no meio do quadrado, um ponto baixo, mais 4 correntes. Aqui neste meio, nós ficamos com 9 grupos de pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Lembrando que eu vou fazer apenas um lado do nosso gráfico. Tudo que fizemos deste lado, vamos repetir aqui. É da mesma forma, então, eu vou fazer sempre uma parte, um lado do gráfico, ou um gráfico, e daqui vocês vão copiar para o outro lado. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei aqui a minha carreira, porque apenas copiei os pontos altos. Agora, fora o nosso gráfico, a borboleta que nós vamos fazer aqui no meio, o restante nós vamos sempre intercalar. Então, onde são os quadrados, eu vou acrescentar aqui os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E onde são os 3 pontos altos, eu vou sempre abrir o quadrado. Então, 2 correntes e aqui nas correntes vou pular os pontos altos e aqui nas correntes vou fazer os 3 pontos altos. Feito isto, ficamos desta forma. Feito isto, agora eu vou fazer apenas uma corrente, somente uma, ao invés de 2, eu vou fazer uma corrente. Aqui na nossa primeira corrente, próxima aos pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, vou fazer uma corrente e na mesma corrente eu vou fazer mais 2 pontos altos, 1, 2. Então, ficamos aqui com um leque de 2 pontos altos, uma corrente no meio e mais 2 pontos altos do outro lado. Feito isto, agora eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para a corrente novamente próximo aos pontos altos e aqui eu vou repetir o nosso leque. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos, 1, 2, uma corrente no meio, mais 2 pontos altos. 1, 2. Fizemos aqui novamente 2 pontos altos intercalados por uma corrente, desculpe. Vou fazer uma corrente e aqui no próximo quadrado eu vou fazer os meus 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir lá na outra ponta. E aqui no meio, eu vou continuar intercalando. Onde são os pontos altos, vou fazer as 2 correntes. E onde são as 2 correntes, vou fazer os 3 pontos altos. Vou fazer assim,
até a outra ponta. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui esta carreira, então, copiamos os 4 pontos altos, aqui nas correntes fizemos os 3 pontos altos, 2 correntes, pulamos os 2 pontos altos. Nas correntes, fizemos os 3 pontos altos. Aqui eu fiz apenas uma corrente, pulei os 3 pontos altos. Aqui na primeira corrente das 4 correntes, eu fiz 2 pontos altos, uma corrente no meio, mais 2 pontos altos. Fizemos aqui um leque de 4 pontos altos. Aqui eu fiz 6 correntes, pulei este espaço aqui deste lado novamente, na última corrente, próximo aos pontos altos, eu fiz o nosso leque. 2 pontos altos, uma corrente no meio, mais 2 pontos altos. Uma corrente, pulei os 3 pontos altos e fiz os 3 pontos altos nas correntes. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz do outro lado. Da mesma forma, apenas repetir. E aqui no meio, só fui intercalando nas correntes pontos altos e nos pontos altos as 2 correntes. Então, sempre o mesmo que eu fizer aqui, aqui eu vou apenas copiar. Vamos para a nossa próxima carreira. Copiei aqui os 4 pontos altos do início. Vou fazer as 2 correntes, vou pular os 3 pontos altos da carreira anterior. Aqui nas correntes, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os 3 pontos altos. E aqui no meio do leque, eu vou repetir o nosso leque. Então, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, ficou desta forma. Vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para o próximo leque. Aqui no meio do leque, vou repetir o nosso leque de 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. 1, 2. Feita aqui o nosso leque, vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou pular esta corrente que eu fiz e estes 3 pontos altos. Aqui no próximo quadrado, vou repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Vou apenas repetir do outro lado. Então, eu vou continuar intercalando aqui no meio os quadrados e os pontos altos. E aqui nesta ponta, eu vou repetir da mesma forma. Vou completar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a nossa segunda carreira do nosso gráfico. Copiei os 4 pontos altos, fiz aqui as 2 correntes, pulei os 3 pontos altos da carreira anterior. No quadrado, fiz os 3 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes, repeti o nosso leque. Dentro do leque, 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. Fiz 6 correntes. Aqui, repeti o leque. Dentro do leque, 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. 2 correntes, pulei esta corrente que nós fizemos e os 3 pontos altos. No próximo quadrado, repeti os 3 pontos altos. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste lado. E aqui no meio, eu apenas fui intercalando. Onde são quadrados, pontos altos, e onde são os pontos altos, abri quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, nossa terceira carreira do nosso gráfico. Copiei aqui os 4 pontos altos. Aqui é o quadrado, eu vou preencher com os pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Eu já quero me desculpar com vocês pela minha voz, que não está muito boa. Eu estou um pouco resfriada, então minha voz está um pouco fanhosa. Quero me desculpar também por barulhos externos. Caso vocês ouçam barulhos externos, desconsidere, por favor. Eu preenchi aqui este quadrado com os 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer, ao invés de 2 correntes, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, eu vou pular os pontos altos e as 2 correntes. Já vou direto aqui no nosso leque. Aqui no leque, eu vou repetir o nosso leque. Então, aqui, sempre eu vou repetir os 2 pontos altos, uma corrente, e dentro do leque, mais 2 pontos altos. Então, aqui eu vou sempre repetir
os 4 pontos altos intercalados por uma corrente dentro do nosso leque. Sempre repetir. Vou fazer aqui as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, vou pular as correntes e, novamente, vou repetir dentro do leque o nosso leque. 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. Vou fazer as 3 correntes, ao invés de 2, 3. 1, 2, 3. Vou pular essas correntes, estes pontos altos, e vou direto aqui no próximo quadrado. Aqui, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui esta carreira. Copiei os 4 pontos altos, fechei o quadrado. Fiz aqui, ao invés de 2 correntes, 3 correntes. Repeti leque sobre leque. 2 pontos altos, uma corrente no meio, mais 2 pontos altos. 6 correntes. Aqui, novamente, repeti leque sobre leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Deste lado, 3 correntes ao invés de 2. Aí, aqui no meio, só intercalei da mesma forma. E aqui deste lado, fiz o mesmo que eu fiz lá do outro lado. 3 correntes, leque sobre leque, 6 correntes, leque sobre leque, 3 correntes e este finalzinho da mesma forma. Pulei as 2 correntes, pulei os 3 pontos altos, fiz os 3 pontos altos no quadrado e copiei os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei aqui essa nossa carreira, copiei aqui os 4 pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos, dos 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos naquelas 3 correntes que nós fizemos aqui, 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, no meio do leque, vou repetir o nosso leque. 2 pontos altos, uma corrente, no mesmo espaço, no meio do leque, mais 2 pontos altos. 2. Então, fizemos leque sobre leque. Vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular as correntes. Aqui, novamente, vou repetir o mesmo que eu fiz lá do outro lado. Vou fazer leque sobre leque, 2 pontos altos, uma corrente. No mesmo espaço, no meio do leque, mais 2 pontos altos. Então, leque sobre leque. Vou fazer 2 correntes. Vou aqui, nas 3 correntes, vou acrescentar os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer as 2 correntes, pular os 3 pontos altos. Aqui no meio, nós vamos continuar intercalando. 3 pontos altos. Então, o padrão dessa nossa carreira vai ficar desta forma. Vou completar esta carreira, o mesmo que eu fiz aqui, vou fazer do outro lado e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui essa carreira. Copiei os 4 pontos altos. Aqui nos pontos altos, abri quadrado. Fiz os 3 pontos altos nas 3 correntes. Fiz 2 correntes. Repeti leque sobre leque, 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. 6 correntes, aqui novamente repeti leque sobre leque, 2 correntes. No próximo quadrado, que são aqui as 3 correntes, fiz os 3 pontos altos. Aqui no meio intercalei, então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste lado. As 2 correntes. Fiz aqui os 3 pontos altos nas 3 correntes, 2 correntes, fiz leque sobre leque, 6 correntes, leque sobre leque, 2 correntes, nas 3 correntes, os 3 pontos altos, 2 correntes, pulei os 3 pontos altos e copiei os 4 últimos pontos altos. Então, como eu falei, tudo que fizermos em um lado, vamos repetir no outro, apenas repetir. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei aqui esta carreira, copiei os 4 pontos altos e preenchi o primeiro quadrado com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou pular os 3 pontos altos e aqui na corrente vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Agora, nós não vamos fazer nenhuma corrente. Sem corrente alguma, vamos lá para o meio do nosso leque e vamos repetir o nosso leque. 2 pontos altos, uma corrente, no mesmo espaço, no meio do leque, mais 2 pontos altos. 1,
2. Vou fazer as 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para o próximo leque. Aqui no meio do leque, vou repetir leque sobre leque. Então, 2 pontos altos, uma corrente, no mesmo espaço, no meio do leque, mais 2 pontos altos. 2. Sem corrente alguma, vamos para o próximo espaço, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Vou completar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira. Copiei os 4 pontos altos, fechei aqui o quadrado com os 3 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei os 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos, sem corrente alguma, repeti leque sobre leque. Fiz 6 correntes, do outro lado, novamente, repeti leque sobre leque. Sem corrente alguma, no próximo quadrado, fiz os 3 pontos altos. Intercalei aqui no meio, da mesma forma, e deste lado, fiz o mesmo que eu fiz deste. Agora, vamos para a nossa última carreira do nosso gráfico, para fechar, para completar a nossa borboleta. Então, já iniciei essa carreira, copiei os 4 pontos altos, abri o quadrado aqui em cima dos 3 pontos altos. No próximo quadrado, fechei com pontos altos. Feito isto, agora eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular estes pontos altos e aqui no meio do leque eu vou fazer 4 pontos altos. Porém, agora eu vou fazer sem a corrente no meio, eu vou fazer apenas os 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer aqui 6 correntes. Vou fazer aqui 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Ao invés de 6, 7 correntes. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, abraçando todas estas correntes. Então, vamos aqui na última corrente e vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos fazer ele um pouco folgado, para depois nós ajustarmos estas correntes. Então, ficou desta forma. Novamente, vou fazer, ao invés de 6, 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou para o meio do leque e vou fazer aqui os 4 pontos altos, porém, sem corrente no meio. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui no meio ficou desta forma. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular estes 3 pontos altos. E aqui no próximo quadrado, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, o mesmo que fizemos deste lado, vamos fazer do outro lado. Vou completar e já trago. Encerramos aqui esta carreira. Fechamos o gráfico da nossa borboleta. Então, eu fiz aqui os 4 pontos altos, copiei, abri o quadrado nos 3 pontos altos. Fechei o próximo quadrado com 3 pontos altos, aqui eu fiz 3 correntes. Feito isto, pulei os 3 pontos altos. No meio do leque, eu repeti o nosso leque, porém, sem corrente no meio. Fiz apenas os 4 pontos altos. Feito isto, fiz 7 correntes e fiz aqui um ponto baixo, um pouco largo, para abraçar todas as correntes anteriores. Então, eu vim aqui, abracei as correntes, fiz o ponto baixo. Vocês podem fazer um pouquinho folgado para depois ajustar as correntes do meio aqui, para ficar tudo certinho desta forma. Fiz aqui as 7 correntes, aí aqui no meio do leque, os 4 pontos altos, sem corrente entre eles. 3 correntes, e aqui no meio, continuei fazendo da mesma forma, intercalando. O mesmo que eu fiz aqui, eu fiz nesta borboleta. Apenas copiei. Então, assim ficou esta nossa carreira. Aqui, este é o gráfico da nossa borboleta. Agora, nós vamos fechar aqui com os quadrados, intercalando quadrados e pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira. Então, já iniciei aqui essa carreira. Copiei os 4 pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Fiz os 3 pontos altos aqui. As 2 correntes.
em cima dos pontos altos, os 3 pontos altos nas correntes. Aí, chegamos naqueles 4 pontos altos. Aqui, nós vamos fazer 2 correntes, vou pular os 4 pontos altos. E aqui na corrente, nas 7 correntes que nós fizemos aqui, para abraçar as correntes das carreiras anteriores, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3, vou fazer as 2 correntes, 1, 2, vou para a próxima 7 correntes, aqui próximo aos pontos altos, aos 4 pontos altos, eu vou fazer os 3 pontos altos, 1, 2, 3, vou fazer as 2 correntes, vou pular os 4 pontos altos, e aqui na próxima corrente, vou continuar intercalando os 3 pontos altos nas correntes e abrir as correntes nos pontos altos. Então, esta carreira, nós vamos fechar com a nossa carreira de intercalados, vamos colocar assim. Onde são pontos altos, eu vou abrir quadrados, e onde é o quadrado, eu vou fechar com pontos altos. Vou fazer assim do outro lado também. Vou continuar fazendo esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui essa carreira. Fiz a nossa carreira de intercalados. Essas carreiras aqui, eu repeti ela aqui novamente. Então, eu copiei aqui os 4 pontos altos, na corrente fiz os 3 pontos altos. Abri o quadrado em cima dos pontos altos, na próxima corrente preenchi com pontos altos. Aqui em cima dos 4 pontos altos, eu abri um quadrado de apenas 2 correntes. Aqui nas 7 correntes, eu fiz os 3 pontos altos, 2 correntes no meio, e na outra corrente, eu fiz os outros 3 pontos altos. Aí, continuei fazendo assim até o final desta carreira. Aqui eu fiz da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Então, aqui nós encerramos o gráfico da nossa borboleta. O gráfico são essas 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, com esta carreira aqui das 7 correntes. Então, encerramos aqui o gráfico da nossa borboleta. Agora, nós vamos fazer algumas carreiras de intercalados, da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer algumas carreiras aqui. Depois, vamos novamente repetir o nosso gráfico da borboleta. Vamos fazer assim no comprimento desejado, apenas copiando este gráfico de 6 carreiras da nossa borboleta, intercalado por estas carreiras de um quadrado aberto e um fechado, um aberto e um fechado. Como é só repetição, para não ficar muito repetitivo, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, o meu caminho de mesa até o comprimento desejado. Já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, eu já fiz aqui o caminho de mesa no comprimento desejado e trouxe para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Então, nós paramos no vídeo nesta carreira. A carreira que nós fizemos após o gráfico da nossa borboleta. Aqui eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras para iniciar novamente a nossa borboleta. Então, esta carreira aqui é essa carreira que nós fizemos aqui. Então, entre uma borboleta e outra, eu fiz 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós iniciamos novamente a nossa borboleta. E o meu caminho de mesa ficou com 1, 2, 3, 4, 5 borboletas. Mas aqui é para o comprimento da minha mesa. Vocês vão continuar fazendo conforme o suficiente para vocês. Eu encerrei com as 5 borboletas, 5 de um lado e 5 de outro. Agora, vamos finalizar o nosso caminho de mesa. Esse caminho de mesa eu vou finalizar com um bico de um lado e um bico do outro. Agora, vamos ao bico do nosso caminho de mesa. Vou fazer aqui uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui em cima dos 3 pontos altos, 3 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Feito isto, vou subir aqui com as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Aqui nas 2 correntes, eu vou colocar os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Nós vamos ficar aqui com 4 pontos altos por causa dessa nossa corrente que nós subimos aqui. Vou fazer aqui as 2 correntes. Vou pular os 3 pontos altos. Na corrente, vou repetir os 3 pontos altos. 1,
2, 3 pontos altos. Aqui no meio, nós vamos continuar fazendo da mesma forma, intercalando os quadrados e as correntes. Então, aqui, são pontos altos, eu vou abrir o quadrado. Então, vou fazer as duas correntes. Aí, chegamos nas duas correntes, vou fazer os 3 pontos altos. 2, 3. Duas correntes, vou pular os pontos altos. Nas correntes, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui no meio, vou continuar intercalando. Nos pontos altos, abrir correntes e nas correntes, fazer pontos altos. Vou fazer assim até a outra ponta. Quando chegar lá na outra ponta, eu volto para mostrar para vocês. Então, eu cheguei aqui na outra ponta. Fiz aqui os 3 pontos altos nas correntes, fiz as duas correntes. Vamos pular aqui os 3 pontos altos. Aqui no último quadrado, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E vou copiar aqui o primeiro ponto alto dos 4 pontos altos. Agora, a nossa próxima carreira, eu vou diminuir mais um quadrado. Então, a cada carreira, eu vou diminuindo um quadrado nas pontas. Então, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e vou fazer aqui em cima dos 3 pontos altos, 3 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Aqui no último ponto baixíssimo, vou subir novamente com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. No próximo quadrado, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Aí, aqui no meio, vou continuar da mesma forma. Duas correntes, pular os 3 pontos altos no quadrado, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer assim até a outra ponta. Então, cheguei aqui novamente na outra ponta. Vou repetir aqui novamente para não restar nenhuma dúvida. Preenchi o quadrado com pontos altos, fiz as duas correntes, vou pular os 3 pontos altos. Chegamos aqui no último quadrado. Vou fazer aqui os 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Vou copiar o primeiro ponto alto do grupo de 4 pontos altos, destes pontos altos. Copiei aqui o primeiro ponto alto. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou voltar aqui em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos. Então, um ponto baixíssimo para cada ponto alto da carreira anterior. Chegamos no último ponto alto. Vou subir novamente com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui no quadrado os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Duas correntes, pular os 3 pontos altos no quadrado, 3 pontos altos. Aqui nós vamos continuar intercalando pontos altos e quadrados. Então, o bico do nosso caminho de mesa vai ficar desta forma. A cada carreira, nós vamos eliminar o último grupo de pontos altos. Vai ficando este desenho nas pontas, de um lado e do outro. Nós vamos sempre eliminando os últimos pontos altos. Vou fazer assim até fechar o nosso bico. Vou continuar fazendo e já trago para mostrar para vocês. Aqui no meio, nós vamos sempre intercalando, até que sobre apenas o bico lá, até que fique apenas o bico. Então, eu vou continuar fazendo e já trago para mostrar para vocês. Voltei aqui com o finalzinho do nosso bico, o nosso último quadrado que nós preenchemos. Então, fizemos aqui os pontos baixíssimos, subimos com as correntes. Aqui no meio, fizemos 3 pontos altos e vamos finalizar com este primeiro ponto alto aqui. Vamos fazer um ponto alto em cima deste ponto alto. Então, vamos ficar aqui no total, no último quadrado, no último grupo de pontos altos, nós vamos ficar com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou voltar aqui com pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos.
Vou fazer aqui a última corrente, vou cortar o nosso barbante e aqui nós vamos finalizar este bico. Aqui nós finalizamos o bico deste lado. Agora, aqui este barbante que nós cortamos, nós vamos esconder por entre os pontos. Então, encerramos o bico deste lado. Agora, nós vamos fazer o nosso bico do outro lado. Então, vamos lá para a outra ponta, onde nós iniciamos com as nossas correntes. Agora, nós vamos fazer o nosso bico deste lado. Então, nós vamos amarrar o nosso barbante aqui no último ponto alto. Vamos prender aqui o nosso barbante com um nozinho. E vamos começar o bico deste lado. Então, aqui é o último ponto alto, nós vamos subir aqui com as 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vamos continuar intercalando. Vamos fazer da mesma forma que fizemos lá do outro lado. Porém, deste lado, a única diferença é que nós amarramos o barbante. Então, 2 pontos altos, 3 pontos altos na corrente. 2 correntes, vamos para o próximo quadrado, vamos fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer da mesma forma. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e copiam o bico da mesma forma que fizemos do outro lado. Vamos apenas copiar, até ficar com o último quadradinho lá na outra ponta também. Eu quis trazer este início aqui só para vocês terem uma noção. Amarramos o barbante e já começamos daqui. Subimos com as 3 correntes e já começamos a fazer o nosso bico deste. Então, eu vou encerrar este bico também e já trago o nosso trabalho finalizado. Lembrando que aqui nas laterais eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Quando trouxer, já vou trazer finalizado aqui. Então, vou continuar e já trago o nosso trabalho finalizado para encerrarmos a nossa aula de hoje. Como prometido, já encerrei aqui os 2 bicos do nosso caminho de mesa, tanto de um lado quanto do outro, e já fiz aqui nas laterais 2 pontos baixos em cada espaço, para ficar um melhor acabamento. Feito isto, assim encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!